Olá pessoal, bem-vindos de volta e vamos fazer mais uma questão aqui de regra de 3. Então vamos ler. Uma das formas mais comuns de se medir o rendimento de um combustível em um veículo é calculando a razão entre a quantidade de quilômetros rodados pela quantidade de combustível gasta. Entretanto, alguns veículos apontam em seus computadores de bordo os litros consumidos a cada 100 quilômetros rodados. Nesse contexto, se um veículo tiver consumo de 8 litros por 100 km, então o rendimento em quilômetros por litro será de tanto. Bom pessoal, essa questão, quando você tem uma razão nada mais é do que uma divisão, né? Como ele deu aqui, ó, 8 litros por 100 km, né? A barrinha se lê como por. Toda razão ela te dá uma regrinha de 3. Então o que significa 8 litros por 100 km? Existe uma relação entre o consumo de combustível em litros e a distância percorrida pelo carro em quilômetros. Então veja que nós temos dois assuntos, consumo de combustível e distância percorrida. E esses assuntos estão relacionados. Tanto é que se eu mudo a distância percorrida, a quantidade de combustível vai mudar também. Então por isso que é uma regra de 3. Então já vamos montar aqui, ó. Vou colocar aqui litros, tá? Para eu lembrar. E vou colocar aqui quilômetros, né? Ficou um pouquinho torto, então vamos fazer um negócio decente, né? Para ficar maneiro, para ficar legal. Então vamos lá. Então vamos relacionar os litros com os quilômetros. Vamos partir do que foi dado, né, para nós como dica. Então ele deu que 8 litros fazem com que o carro se mova 100 km. Veja que o objetivo dele é saber qual que é o rendimento em quilômetros por litro. Aí você me fala, pô professor, tá bom, mas aqui não tem valor nenhum, né? Quando não tem valor nenhum é porque ele está se referindo a 1. Ou seja, ele quer saber de você quantos quilômetros que o carro roda com 1 litro. Porque 8 litros por 100 quilômetros, ele está te dizendo o quê? 8 litros ele gasta para andar 100 km. Então ele quer que você fale qual é a quilometragem por litro. Ou seja, quantos quilômetros o carro vai se mover se ele tiver 1 litro de combustível. Então quando você não tem valor diante de uma razão, você pode considerar 1, tá? 1 na parte de baixo. Então ele está querendo dizer que é 1 litro. Então vou colocar 1 litro de combustível e a quantidade de quilômetros eu não sei. Como eu não sei, X. Então, resumo da ópera. Sempre que tivermos uma razão, nós temos uma regrinha de 3. 8 litros para 100 quilômetros. E quando diante da nossa razão você só tem unidades, não tem números, você pode considerar que o que estiver embaixo da fração, ou seja, o que estiver do lado direito da barrinha de divisão, que é o litros, ele vale 1. Você pode considerar isso. E o que vem antes? O que vem antes nós não sabemos, que é o que vamos calcular. Agora vamos fazer uma análise para saber se a relação, né, é direta ou inversa. Vou pensar nos litros, porque está completinho. Então, de 8 para 1, diminuiu. Então, setinha para baixo. Aí, a parte da direita, como que a gente vai fazer? Pela lógica. Se de 8 litros eu estou consumindo 1 litro, se eu estou consumindo menos combustível, com menos combustível o carro vai andar menos, vai andar uma distância menor. Então, se o consumo diminuiu, a distância percorrida também diminuiu. Quanto menos combustível eu tenho, menos eu ando, menor a distância percorrida. Como as duas medidas variaram da mesma forma, ambas diminuindo, quando isso ocorre, a relação é do tipo direta, quando as duas fazem a mesma coisa. Se a relação é direta, nós fazemos na diagonal, cruzadinho. Você pode começar por qualquer diagonal, mas eu sempre aconselho que inicie pela diagonal que contém o x, fica mais fácil. Então vamos fazer aqui, 8 multiplica x. 8 multiplica x. Do outro lado, 1 multiplica 100. Ah, professor, posso pôr direto o resultado? Pode, mas é legal fazer ele montando para você acostumar.
Bom, quem está grudado no x nós não vamos fazer nada, porque não dá para multiplicar o x, eu não sei quem ele é. O lado direito dá. 1 vezes 100. Qualquer coisa vezes 1 permanece igual. Então 1 vezes 100 resulta em 100. Para o x ficar sozinho, quem está grudadinho nele, que é o 8, vai embora. Quando o número vai embora, ele vai inverter a operação. O 8 estava multiplicando, então ele passa agora a dividir. E o nosso gabarito vai ser o resultado dessa divisão. 100 dividido por 8. Aí vamos fazer a parte aqui para a gente ter espaço, né? 100 dividido por 8. Então vamos lá. 100 dividido por 8. 1 não dá para dividir porque é menor. Então para mostrar que não deu eu ponho 0. Peço ajuda. O 10 dá. O mais próximo de 10 e que não ultrapassa na tabuada do 8 é o 8 vezes 1. 8 vezes 1 dá 8. Então, para 10 faltam 2 unidades. Abaixo 0, 20. O mais próximo de 20 na tabuada do 8 e que não passa é o 8 vezes 2, que dá 16. Para 20, faltam 4. E agora, para continuar, eu preciso abaixar alguém. Como eu não tenho ninguém, eu vou abaixar um 0 que não é meu. Quando eu abaixo um 0 que não é meu pela primeira vez, eu ponho uma vírgula. E aí eu posso continuar. O 40 é da tabuada do 8, é exatamente 8 vezes 5. Aí não falta nada. Esse 0 aqui, como está do lado esquerdo, né, o 0 à esquerda nós ignoramos, temos então que o nosso x vale 12,5. 12,5 quilômetros. Isso é o que o carro consegue andar se ele tiver 1 litro de gasolina, ou seja, 12,5 quilômetros por litro. Aí a gente vai ali, tranquilão, e marca o gabarito, letra C de casa, tá bom? Então, mais uma questão aí. Essa de nível superior, né? Assistente social. Com isso a gente vai ficar por aqui. Mais uma vez, eu sempre peço que você possa deixar um comentário dizendo o que você tem gostado ou algo que você acha que poderia melhorar. Sempre nos ajuda. Se puder se inscrever no canal também é bom. Você vai ficar sabendo dos próximos vídeos, das novidades. Agradeço aí a sua atenção e até o nosso próximo encontro.